Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiayala, isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Ontem eu publiquei a carta em apoio aos parentes do Tecorral, lá de Brasília, que eles vêm sofrendo uma perseguição há algum tempo devido a uma disputa por terra entre o movimento, a comunidade multiétnica do Tecorral, né, que é um santuário, o Santuário Sagrado dos Pajés, numa das regiões mais valorizadas da cidade de Brasília, que é a região noroeste, né? Asa Norte, acho que chama, né? Também aí está o noroeste, inclusive existe uma associação, né? Amo Noroeste, né? Todo junto, quem procurar o tag vai encontrar. Mas aí ontem também, quando o canal publicou a carta, e ao mesmo tempo ficou uma dívida, né, que foi o que inclusive comentei, que trata sobre a história da marcha para o Oeste, né, que começa nos anos 50, e que depois, com o mito do progresso e do desenvolvimento, que são dois conceitos que envolvem toda uma mitologia sobre a modernidade, né, e a modernização, né, das sociedades que colonialmente elas vêm se autogestando também, né? E aqui eu encontrei um trabalho de uma pessoa, eu achei aqui pela internet, né, que eu comecei a ler esses dias, que é uma dissertação de mestrado, né, de uma moça aqui, Viviane Gomes de Ceballos, né, Ceballos é um sobrenome espanhol, né, e o título é E a História se fez cidade, a construção histórica e historiográfica de Brasília, né, dissertação de mestrado, apresentado ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, né? Então, não sei se é válido, às vezes, comentar sobre trabalhos, mas como estão, como é de domínio público, né? Então, eu calculo que não tem problemas, sempre quando citando o autor, ou, neste caso, a autora dessa dissertação, né? Bom, eu estou compartilhando aqui a tela com o texto, né? Vou ver se consigo aumentar um pouco para que vocês visualizem. Mas tem uma coisa aqui que é a apresentação, né? Uma espécie de um proêmio, né? Onde está escrito aqui, em geral, as cidades nascem para a história, né? E certamente as cidades foram construídas para servir de alavanca, né, para essa história, essa historicidade, né, a branquitude historiográfica, né, ou seja, a visão sempre eurocentrada, norte-americano-centrada, né, que trata desde uma óptica, uma situação que veio de uma outra situação, né, que ou está dentro do bojo da, do que é colonialidade, né? Então, a construção das cidades é parte desse bojo colonial. Tanto é que as grandes cidades não surgem apenas no século XIX. A Europa mal descobre, né, América, ela vai, de um momento para o outro, ele tem um empurre econômico que faz com que surjam as grandes metrópoles na própria Europa já desde os séculos XVI, né? Às custas do trabalho escravo de indígenas e depois do povo de matriz africana, né? As cidades sempre estão tendo essa necessidade, né?
né, de autogestão também. Então, hoje já não precisa mais de mão de obra, embora ainda exista, e não pouca, mas desvalorizadíssima, né? Muito desvalorizada. Então, mas as cidades elas se autogestionam hoje por causa das tecnologias, né? Então, as tecnologias fazem com que as cidades sempre se mantenham constantemente, né, servindo à história, né? E aqui ela escreve, né, a autora desse texto, né, no caso de Brasília, a história é que se fez cidade. Porque é como Las Vegas, né? E o deserto fez o cassino. Um lugar onde não tinha nada, né? No caso de Dubai, né? Um lugar onde não havia nada, ou supostamente não havia nada, ou não tinha ninguém, de pronto, de repente, Califórnia, né? De repente. Então, no caso de Brasília, exatamente é a história, né, que funda a cidade, e a cidade ela é a história em si. E aqui ela começa, citando esses parágrafos, ela começa a fazer a revelação de autores, inclusive, que aludem com força, por força da circunstância, vão aludindo a um presente que vem se edificando, vem se arquitetando cada vez mais. Isso aqui é muito bom, ter em conta, das diferenças das cidades, né? Por exemplo, o caso de São Paulo é diverso à construção de Brasília, porque a cidade surge de uma artificialidade do pensamento. São Paulo não surge pela força mesmo da própria história, da chegada dos bandeirantes, a questão vicentina, né? A ascensão da Serra do Mar, né? E quando chega no grande escampado do que hoje nós conhecemos como o ABC paulista, né? Se funda Santo André da Borda do Campo, que é anterior à fundação da cidade de São Paulo, em cima do que era Piratininga. Já existiam muitas comunidades, muitos povos ali. E também, por causa da geografia, era mais viável, né, que várias comunidades se estabelecessem no Planalto Paulista, para que eles possam criar suas famílias, manter suas comunidades, criar galinhas, plantar alimentos, né? De repente chegam os vicentinos, chegam os bandeirantes, né, os jesuítas, e vão vai, vai se criando algo adverso ao que a moça comenta, que no caso de Brasília, a história que se fez cidade, que é a cidade que fez história, no caso de São Paulo. E ela fez história justamente porque começa com a chegada direta dos bandeirantes via o Atlântico, chega em São Vicente, funda na vila de São Vicente, né? E a partir daí eles vão estabelecendo uma espécie de um entreposto, né? E esse entreposto alimenta as outras expedições, inclusive aquelas que se formaram na região. Uma fileira vai em direção ao sul, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, inclusive eles estiveram até no que hoje nós conhecemos como Colônia Sacramento, que faz parte da República Oriental do Uruguai. Outra leva vai em direção a Minas, pelo que hoje seria o sul de Minas, né? Vão subindo a Cantareira, né, vão atravessando a Mantiqueira e vão em direção ao oeste do Rio de Janeiro, Minas, né? Todas aquelas regiões, né? E a outra leva seria a primeira marcha para o oeste, a primeira marcha para o oeste dos bandeirantes paulistas, que se dirigem em direção ao oeste paulista, ou aquele oeste paulista que nós conhecemos hoje. E eu duvido que nesses lugares não existia ninguém, estava cheio de comunidades indígenas, estava cheio de povos, né? Os Guarani Mbiá já estavam em muitos lugares aqui. E outros povos, outras nações que até eu desconheço.
Agora, no caso de Brasília, existe aí um complexo geográfico, geofísico, né, chamado de cerrado, né, que são espécies de savanas. Então, sempre teve um clima, talvez, não muito considerado tolerante para o nosso corpo humano, mas existiam, sim, muitos povos que viviam ali, muitos povos que moravam ali no Cerrado. Só que eram formas de comunidades totalmente diferentes às comunidades das regiões sudeste e sul do país. Então, por que essa diferença? Porque de outros povos, né, outro tronco linguístico, mesmo que seja um macro G, mas existem variabilidades linguísticas. E esses povos também estavam lá, tanto é que os Caiapó, eles já ocupavam tudo que hoje nós conhecemos como Cerrado, inclusive parte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, já estavam por aí. E que eles foram espichados e cada vez mais encurralados, eles foram indo para as regiões de Tocantins, ou que hoje nós conhecemos como Parque Nacional do Xingu, que inclusive eu sigo o camarada Rodolfo Salme, que ele é o ecólogo da UFPA de Altamira, mas que ele trafega ou transita em todas aquelas regiões, trazendo a realidade dos povos ali que já estavam antes, em todo o que nós chamamos de cerrado. De repente, começa a chegar a primeira leva da marcha para o oeste, que era dos paulistas, eles foram pelo interior, aí outros foram em direção ao sertão nordestino, atravessando o sul de Minas, toda a região oeste do Rio de Janeiro, parte do que hoje é o Espírito Santo, e seguiram em direção aos sertões. E essa outra leva, ela foi que chegou, no, inclusive, naquelas regiões que nós conhecemos hoje como Ribeirão Preto, que, aliás, né, eu passei esses tempos atrás e a entrada da cidade tem uma placa enorme, assim, né, que diz Ribeirão Preto, capital nacional do agronegócio. Putz, eu senti até é, náuseas. Bom, eu quero continuar aqui nesse trabalho dessa moça, né? Aqui muito interessantes que cita Georges Duby, né? Duby, nome francês, né? Eu tive um livro que eu deixei com meu camarada lá em São Paulo, né? Que sobre a história do medo, né? Como começa na Idade Média, né? O medo começa a ser imbuída na mente das pessoas. Ó, aqui tem um aforismo aqui, né, do historiador, né? Uma vez mais estou convencido de que a história é, no fundo, o sonhar. Peraí, putz, me passei aqui. O sonho de um historiador. E esse sonho é fortemente condicionado pelo meio em que está mergulhado. De fato, esse historiador. Pois é, né? Aqui então começa o trabalho dela, né? E aqui começa com a edificação de um sonho, né? Que aqui começa a contar a história do governo de JK. Na verdade, é muito intrigante o trabalho dela, e eu vou compartilhar aqui na descrição do vídeo, tá? Para que vocês leiam, né? E por que que eu estou mostrando isso aqui? Eu não vou ler tudo porque seria interminável, né? Mas é para mostrar, inclusive, uma outra história que se conta sobre Brasília, né? Brasília ela foi construída por uma questão ideológica, política, né? Precisavam, inclusive, há um quê de racismo, porque precisavam afugentar o povo do poder, porque até então a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, que deveria ser até o dia de hoje. Aliás, a transferência do Rio de Janeiro para Brasília fez a decadência do Rio de Janeiro, né? Porque a cidade, quando era centro dos poderes, era uma cidade muito visitada, lembro que é uma cidade bonita. Digamos assim, as paisagens do entorno da cidade, elas são bonitas. As paisagens são maravilhosas. O problema é o construto socioeconômico da cidade.
né? Então, essa que é a questão. E essa transferência exatamente causou a decadência do Rio de Janeiro. E, bom, aqui, por exemplo, o início do século XX marca um momento na história do Brasil em que as cidades vão ser pensadas como espaço de intervenção de técnicos. As cidades, assim, necessitariam de uma reordenação de seus espaços e nas formas de vivência destes. Esse olhar que incide sobre a cidade cria outras formas de elaboração discursiva sobre o que significa viver em meio à desordem, à insalubridade, à miséria, ao caos, à falta de higiene física e moral que caracterizavam a vida cidadina. E para a cidade implicava uma nova ordenação espacial, política social religiosa, era um reelaborar do imaginário daquele que migrava e era um processo de desterritorialização. Consistia, sobretudo, em adaptar-se a um novo conjunto de códigos e de imagens que antes não se conhecia. O caráter efêmero e cosmopolita das cidades grandes choca aqueles que saem do campo e que estão acostumados a lidar com códigos e hierarquias sociais pretensamente rígidas. Olha, muito bom o texto. Quando eu comecei a ler, eu meio que eu tive de parar justamente porque a gente está ajudando, né? Está contribuindo com a luta dos parentes lá em Brasília, né? Porque esse vídeo tem a ver com o vídeo que eu fiz ontem, né? Falando sobre os parentes que estão nas comunidades lá, lutando pelos últimos territórios que ainda pode ser concebido como territórios dos povos originários. Mas, na verdade, Brasília foi construída em cima de outras comunidades que já existiam ainda nos anos 50. E os primeiros a descobrirem isso foram os paulistas que entraram pelo oeste de São Paulo. Então, antes mesmo de JK, antes mesmo do primeiro governo de Getúlio Vargas, já havia gente já explorando aquelas regiões. Aliás, se a gente ir mais longe, já no século XIX, essas regiões já eram exploradas. Até porque no século XIX foi o século que teve maior vinda de naturalistas, de expedicionários, de gente que vinha fazer, categorizar plantas, averiguar os movimentos dos mares, né? Procura de riquezas. Nós temos, por exemplo, o caso de von Humboldt, né? Alexander von Humboldt, que mesmo ele sendo financiado pela sua majestade, a Rainha Vitória da Inglaterra, nós estamos falando do início do século XIX, né? Ele conseguiu vir para cá, né, bancado pela rainha, e fazer a classificação das espécies, né? E ele escrevia livros, todos eles escreveram longos livros, longos tratados, né? Sobre plantas, animais, ambiente, clima, etc., né? E contando, inclusive, anedotas de coisas que aconteciam com eles, no meio de lugares que até então eram ainda inexplorados ou semi-explorados, né? Mas esses naturalistas, esses estudiosos, né, da física, inclusive da física, que vinham, aqui vieram muitas pessoas a fazer uma pesquisa para ajudar a alavancar o mercado que já estava surgindo no século XIX. Então, quase todos eles foram serviçais também a esse mercado, né? Mercado, como fala, né? A esse mercado, né? Que já era é, no o século XIX, o ovo da serpente do mercado tal qual o conhecemos hoje. E aí, nessa fabricação toda de filosofias, de pensamento, inclusive a história do pensamento econômico, que surge também finais do século XVIII, e no decurso do século XIX, a economia se transforma também num âmbito cientificista. Então, existiam as ciências econômicas.
E esses naturalistas, todas as pessoas que vinham para cá fazer expedições, investigar as propriedades da terra, lembremos que já no século XIX vem se desenvolvendo a disciplina da geologia, né? Então, é todo um discurso em relação à gea, né? A terra, suas propriedades, que contém, e aí começa a descoberta de minérios, porque os geólogos vão averiguando as profundezas da Terra, né? Então teve todo esse marco econômico que faz com que depois as cidades, todas as grandes cidades, sejam justamente resultado de todo esse complexo investigativo a serviço do sistema econômico da época, seguindo a moral burguesa da época. Então, no caso de Brasília, tem uma história parecida, só que aqui, tal como cita a autora, que por isso que eu estou citando, porque eu gostei de alguns parágrafos onde ela linka a questão histórica, a questão social e a filosofia que permeava tudo isso. Então, dentro de um contexto histórico, dentro de uma construção de um Brasil moderno, surge Brasília como o maior evento que poderia acontecer dentro de um território, né, já conquistado, já colonizado e já desmembrado em suas formas de as propriedades, né? A natureza, como é vista, ela continua sendo cartesiana e a tecnologia, ela vem sendo fabricada na medida que esse cartesianismo também entra dentro da própria tecnologia. A gente, sem ir tão longe, nós que usamos notebook, nós sabemos que é binomial. Então, é 0 e 1, é 1 e 0, 0, 1. É um binômio e não sai dessa caixinha. Então, esse binômio também é um binômio que está fora do mundo, porque ele é parte de uma ideologia que domina. É o espírito em si, em forma de ideologia, que vai penetrando nas frestas da sociedade, mas a sociedade não consegue dar conta do recado. Por quê? Porque a própria tecnologia, ao mesmo tempo, ela vem tratando as coisas como se fosse o maior deslumbre da humanidade. E, às vezes, nada mais é que o resultado de algo que já foi combinado a ser assim, e não assado. Então, as cidades é aquele reduto, é o último reduto do próprio capitalismo, do próprio financeirismo, porque é nas cidades que se cozinham a questão do preço e do valor. Os interiores, onde estão os fazendeiros, onde inclusive estão os grandes incêndios, os grandes conflitos agrários fundiários, nada mais é que o lugar do embate para conseguir abocanhar terras, as riquezas deles, inclusive aquelas que estão no subsolo, até inclusive o lençol freático, mas os ganhos, os lucros, vão todos para as grandes cidades. Então, as grandes cidades são os escritórios dos fazendeiros, continua sendo. O caso de São Paulo é enigmático para isso. Brasília também tem esse viés, só que Brasília é o centro do poder administrativo do país, então reúne parte dessa elite lá em Brasília, que poderia ser no Rio de Janeiro. E hoje, o que está acontecendo? Hoje está havendo uma reviravolta, porque a cidade de Brasília, além de ser uma cidade que, se bem ela é projetada segundo os moldes norte-americanos, é uma cidade totalmente excluidora. É uma cidade que não é feita para seres humanos sequer transitar de a pé. Eu já fui muitas vezes para Brasília e tem vezes que eu olhando os parques aí, aqueles parques que foram criados, você vê árvores, você não vê formigas. Não existem formigas. Quer dizer que
onde se viu que numa comunidade, ou mesmo numa área de conservação ambiental, você olha para as plantas e você não vê bicho nenhum. Isso aí não tem sentido. Mas em Brasília tem sentido, porque é o artifício da cidade que faz com que as pessoas também reproduzam esse artifício na medida em que elas não dão valor ao espaço que eles entornam. Esse fato é o que está acontecendo lá em Brasília. E essa também é a centralidade do texto. Né? Essa que é a centralidade desse texto, porque esse texto dialoga diretamente com o que, inclusive, os decoloniais já vêm falando sobre o mito da modernidade. Inclusive, eu estou escrevendo um texto sobre isso, homenageando o professor Henrique Dussel, que foi um dos que abriu as portas para que nós, os indígenas, quilombolas, os povos que foram avassalados pelo rolo compressor dessa modernidade destrutora, possamos exigir reparação histórica. Aqui, o ideal da modernidade, a devastadora urbanização, as massas populacionais ocupando cada recanto das cidades, apontaram, entre tantos outros aspectos, para a grande transformação de um mundo que há séculos, praticamente desde a Revolução Burguesa de 1688 na Inglaterra e a Revolução Francesa de 1789, vinha desenvolvendo-se com a defesa do crescente domínio da razão, da concentração das individualidades para a formação da nação e da civilização. O século XIX não soube corresponder às novas possibilidades técnicas com uma nova ordem social. Assim se impuseram as mediações falaciosas entre o velho e o novo, que eram o termo de suas fantasmagorias, um mundo dominado por essas fantasmagorias e com uma palavra-chave encontrada por Charles Baudelaire, a modernidade. Aqui é perfeita essa combinação que, inclusive, eu venho tratando aqui para vocês entenderem. Se lá em Brasília, se lá no Cerrado, Goiás, já existiam povos originários, vamos lá, e o século XIX não soube corresponder às novas possibilidades técnicas com uma nova ordem social, assim se impuseram as mediações falaciosas entre o velho e o novo, quer dizer que o Estado Novo, tal qual como eu já vinha intuindo há um tempo, é uma falácia. E agora eu coloco mais. Por que é uma falácia? É uma falácia porque o novo em latim é neo, mas neo não tem a conotação de algo que nunca existiu. De algo novo no sentido de novidade. Pode até ser, mas a essência é a mesma. Não muda a essência. O neo é aquilo que se atualiza. Ela vem se atualizando, mas ela não perde a essência. Ela não perde o seu próprio ser, no sentido ôntico da palavra. Então, o Estado Novo, será que vem representar um outro Estado que antes era o velho, né? Ou Ancien Régime, em francês? Não. Por quê? Porque é o que nós estamos vivendo hoje, inclusive. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um neo que dá espaço a um outro neo que vai somente se atualizando. Ele se move por inércia. E a história, sendo linear, segundo a branquitude conceitual, a história ela é inerte, porque ela é linear, mas isso não significa que vai sempre em frente. Vai para algum lado, mas nunca é somente à frente ou em frente. Às vezes ela retrocede. Mas nesse vapt-vupt,
a história continua caminhando, porque ela deve andar. A história caminha, mas não é que ela não sai do lugar. Ela apenas volta a ser aquilo que já tinha sido antes. E o neo é exatamente isso, aquilo que é, mas que já foi antes. E amanhã será outra coisa, mas continuará sendo, em essência, aquilo que já tinha sido antes. E aqui é perfeita a colocação de Charles Baudelaire, né? Baudelaire, quem já leu As Flores do Mal, corresponde exatamente à crítica que ele, como poeta francês, faz do seu próprio povo. Porque ele percebe, o Charles Baudelaire já percebe a decadência de uma própria revolução que se cria dentro de uma decadência. É como quando se uma casa vai ser derrubada. Ela é derrubada e o que se retira desse, eh, desse derrumbe todo? Se tiram os entulhos, os escombros, as ruínas, aquilo que sobrou da casa. Porque então seria impossível você construir sobre as ruínas do que foi a casa anterior. Só que você pode tirar os entulhos, os escombros. Entretanto, a base onde vai estar a nova casa é a base do que era a casa antiga. E se ela não for reforçada, qualquer pequeno tremor de terra, ela vai desmoronar de novo. Ela vai desabar. Ela vai ser derribada pelas forças da natureza. Ou qualquer outra situação, chuva, porque a base, o cimento, ele não foi reforçado. Então, a casa antiga continua mantendo essa essencialidade. E o neo é aquilo que se atualiza, que é meramente uma aparência que existe, mas cujos cimentos, cujos fundamentos a gente desconhece. Então, tratar a questão de Brasília, a gente volta para o tema principal, que é Brasília. Né? Existem várias coisas que não vou colocar aqui, porque pertencem ao âmbito político. Né? No entanto, eu tenho um outro texto que já trata o mesmo tema que essa moça aqui trata-o desde o ponto de vista geopolítico, geofísico, geodésico e geopolítico. Isso, geodésico, geofísico e geopolítico. Eu tenho outro texto, vamos ver se amanhã consigo. Não, acho que amanhã eu vou visitar uns parentes aqui onde eu estou, aqui no Nordeste. Enfim, eu vou colocar esse texto para que vocês leiam. Gente, tem que ler, pessoal. Eu não sei o que fazer realmente para que vocês ingressem no mundo da leitura. A leitura, ela é a leitura é coadjuvante. E eu, quando começo a ler aqui, eu começo a falar, não é comigo mesmo, eu dialogo com o autor, neste caso, uma autora, eu dialogo com o texto. Né? A gente vai vendo aqui, por exemplo, falando sobre as cidades, que é o traçado das ruas, os bairros, né? A construção dessa modernidade, dessa modernização. Né? Na verdade, o termo modernidade é um conceito de totalidade. A ação prática da modernidade é a modernização. Isso que é interessante saber. Né? Brasília tem um problema muito grande também, histórico, né? Em onde ela foi planejada, como eu falei um pouco antes, para pessoas abastadas. É uma cidade para pessoas ricas. Aliás, Brasília é muito caro. Transporte caro, a vida é cara, né? É, e ela
ela é segregacionista, né? Ela segrega as pessoas, né? Uma viagem desde a rodoviária antiga, que fica relativamente perto da Igreja Metropolitana, da Esplanada dos Ministérios, né? É 1 hora e meia. E a gente sai do Distrito Federal e a gente vê que as estradas elas são precárias, né? Via dupla, uma mão só, contramão, muitos lugares mal sinalizados. Vocês vão para as periferias, né? A periferia é muito pobre, e ela se empobreceu mais porque a terra também se empobreceu, né? Produto da ocupação humana, não da ocupação humana, da forma desordenada dessa ocupação urbana, né? Porque não foi planejada para que as pessoas vivessem. Inclusive, outro aspecto histórico que vale a pena ressaltar é que na construção de cidades como Nova York, as próprias cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Buenos Aires, Bogotá, todas as grandes capitais, todas, né? Elas foram construídas por mãos humanas. E essas mãos humanas, elas tinham uma identidade, que foram apagadas mediante um rótulo, que já esse próprio rótulo inferiorizava as pessoas. E um exemplo disso são os retirantes. Quando se denomina uma pessoa de retirante, é que nem uma pessoa apátrida, que anda de um lado para o outro, ou aquele andarilho, que anda pelas estradas sem rumo. Então, o retirante é aquele que está retirado do seu lugar de origem e que vai ao que ao Deus dará. E se vocês andam viajando pelas estradas do Brasil, você vai encontrar um contingente que é numeroso de andarilhos. Pessoas, inclusive, que perderam suas faculdades mentais devido a muitos problemas, inclusive alimentar, problemas com falta de nutrição. Então, e isso tem uma história. E a história de Brasília envolve isso também, porque muitas pessoas foram retiradas, indígenas, quilombolas, pessoas que viviam, inclusive, em suas comunidades, onde ainda mantinham tradições vindas da África. E elas foram recrutadas para trabalho forçado. E aí a palavra recrutamento vale. Recrutar pessoas e cooptar pessoas para um derivado fim. E isso aconteceu lá no Nordeste. E isso aconteceu também quando as grandes empresas multinacionais vieram aqui ao Brasil. Fenômeno que se repete em quase toda a América Latina. A construção da cidade do México não é diferente, é a construção da cidade de São Paulo. Então, entender a história das cidades, entender aquilo que aconteceu antes da formação da cidade. E aqui eu vou ser bem duro, porque eu tenho visto os comentários dos brasilienses quando se fala, por exemplo, no caso do Tecorral, da comunidade, do Santuário dos Pajés. E falam cada besteira, cada abobrinha, que eu fico impressionado. Gente, vocês não conhecem a história do seu próprio território onde vocês residem? A mim me parece uma situação bastante deselegante, porque não é uma questão de patriota, de nacionalismo, não é saber o que passou ali onde você está residindo, onde você está morando. Porque a vida da gente não começa quando a gente sai do umbigo da mãe, sai do ventre da mãe. A vida da gente não é através apenas de uma placenta, porque antes houve uma prévia, que inclusive é a minha existência. Então, você que está residindo em Brasília e que se acha muito espertinho, eu convido você a abrir os livros de história da cidade onde você mora. E aqui eu estou dando um exemplo disso, porque aqui eu, para fazer uma pesquisa, eu tenho que doar parte do meu tempo para poder fazer isso, para entregar pelo menos um argumento que diga, gente, vamos ler os trabalhos das pessoas, porque fazer um mestrado não é apenas uma categoria de estatutária,
quem escreve um mestrado tem que fazer uma pesquisa, e essa pesquisadora, ela teve que rolar o nariz nos livros para poder escrever um texto e deixar, inclusive, de domínio público na internet. Não custa nada, é só clicar, buscar, e parar de falar abobrinha nos comentários dos jornais, Correio Brasiliense, aqueles, ou no Instagram aí. Gente, tem que parar. A cidade de Brasília precisa de criar um modelo de reparação histórica para esses povos que foram retirados de outros lugares, que ajudaram a construir, inclusive, as mansões da região noroeste ali em Brasília, que são os mesmos que hoje, desagradecidos, ingratos que são, ficam falando, esses índios aí, esses vagabundos aí. E foram essas pessoas e os anteriores que ajudaram a construir a cidade nos anos 60, já desde os anos 50. Já antes, já estavam já arquitetando a construção de cidades, com a vinda dos paulistas pelo interior. Então, quando a gente está trazendo um texto de uma forma didática, a gente está trazendo formas de ver o mundo que não mais aquela coisa trancafiada assim, né, que parece... Não, ver outros aspectos da vida. A ver, tá bom, eu tenho essa forma de pensar, mas deixa eu ver se essa outra forma aqui, pelo menos, elucida alguma inquietação, alguma dúvida que eu tinha ao respeito. Né? Aqui, a autora, inclusive aqui eu estou lendo, né, o segundo capítulo, e a cidade se fez proposta. Discute a necessidade já exposta no edital do concurso do plano piloto da nova capital, de que a proposta fosse a de edificação de uma cidade moderna. Voltamos de novo ao mito da modernidade. Partindo do memorial descritivo do plano piloto da cidade, num primeiro momento, pretendo discutir como Lúcio Costa, olha, eu já vi muito tempo o nome desse senhor aqui, Lúcio Costa, apresenta a sua proposta de cidade moderna. Como ele pensa essa cidade, como ela se delineia para ele. No subtítulo Desperta o Gigante Brasileiro, que ressonância essa cidade proposta por Lúcio Costa tem no momento em que é discutida a posta em prática. A escolha de trabalhar com os artigos publicados no Correio Brasiliense e na revista Brasília deu-se pela necessidade de conhecer a cidade a partir de uma mídia construída para informar sobre o seu dia a dia, sem ter a pretensão de esgotar esse debate, tampouco de encontrar uma racionalidade tal que responda aos questionamentos feitos acerca da cidade. Acho interessante ver até que ponto a tessitura que compõe, enquanto contraponto, esse discurso monumentalizado da cidade. Atenção para o conceito de monumentalizado da cidade pode ser esgarçada e que tipo de territórios, experiências e subjetividades outras deixariam entrever. Pois bem, aqui ela está resumindo exatamente aquilo que estou falando. Porque a cidade de Brasília, ela esqueceu do ser humano. É uma coisa que eu estava falando antes, né? A cidade de Brasília não é uma cidade para seres humanos, é uma cidade para as máquinas, principalmente os carros. Por quê? Porque Brasília resulta exatamente de um pensamento capitalista, mercantilista, baseado no Fordismo. E o Fordismo, o que o Fordismo dizia? Olha, nós temos que criar nossos centros, nossos escritórios em lugares reservados e seguros. E quais seriam esses lugares reservados e seguros? Seriam nas grandes cidades. E, claro, as grandes cidades, quando começaram nos anos 50, 60, quantas vezes vocês já assistiram filmes? As cidades onde os ricos andavam despreocupados pelas ruas, sem ter medo de ser roubados por um neguinho em qualquer esquina da cidade. Vocês já viram isso várias vezes, em muitos filmes, principalmente nos filmes yankees. E essa é a imagem que passou para nós. Ou a cidade do Rio de Janeiro, e sempre colocam as coisas bonitas
que acontecia nos anos 50 e 60 no Rio de Janeiro. Só que não contava a outra parte da história, porque é a história daqueles que foram soterrados por ela mesma. E é a história daqueles que ajudaram a construir aquela cidade, inclusive a cidade de Brasília, que continua sendo, para mim, cidade para as máquinas, e não para seres humanos. E isso é a consequência direta da invasão do Cerrado, da ocupação irregular do Cerrado, né? Da morte de milhares de povos indígenas, né? E da escravização, da usurpação do corpo do outro, que foi retirado lá de longe, recrutado para construir aquela cidade onde ele jamais poderia ter algum ganho, alguma recompensa pela contribuição dessas pessoas para a construção da cidade, neste caso, me referindo pontualmente à cidade de Brasília, incluindo o Distrito Federal. E eu aqui, em casa, aqui onde estou com meu camarada, esses dias falávamos, por exemplo, sobre a estética de Niemeyer. Sim, é legal, é arte, mas não é uma arte que se diga que é consoante com a natureza. E também não é consoante com a história que está oculta atrás dessa arquitetura. Por quê? Porque a cidade de Brasília ela não contempla esse tipo de filosofia. A cidade de Brasília é uma cidade de máquinas. Máquinas que só circulam. Elas não se detêm. Elas só circulam, transitam. Vocês saem, por exemplo, da rodoviária de Brasília até onde está a esplanada dos ministérios. Pessoas que estão andando são pessoas que estão aí ao léu das circunstâncias. Todo mundo só anda de automóvel. É a cidade das máquinas a combustão. Essa mesma combustão que surge de onde? Dos combustíveis fósseis. E aí vocês vão linkar os combustíveis fósseis às questões ambientais, que não estão sendo resolvidas, infelizmente, pelo atual governo. E a cidade de Brasília está também influenciada por esse tipo de pensamento. Por quê? Porque quando a gente sabe que comunidades indígenas que estão cuidando os últimos resquícios do que foi o cerrado naquelas regiões ali, eles agora querem ser espichados, assim como fizeram com aqueles que construíram, ajudar, que contribuíram com a edificação da cidade de Brasília, e que eram muitos parentes, eram indígenas de diferentes povos que chegaram ali e não tiveram sequer como eles voltarem para suas comunidades e não ganharam um centavo e foram escochados e tiveram que ir morar lá longe, onde ninguém vai. E é isso, pessoal. Esse aqui é um. Eu vou deixar esse texto na descrição do vídeo para que vocês, quem quiser ler, e também eu gostaria que vocês atentassem muito com as coisas que eu estou falando, porque eu não estou falando aqui de brincadeira, nem porque eu sou um grande orador. Não, eu estou aqui para mostrar uma realidade histórica que não foi resolvida e não está sendo resolvida. Muito pelo contrário, está piorando a situação. Porque o fato de que tenha todo dia policiais tripudiando uma comunidade nos releva novamente a todos os conflitos históricos que também não foram resolvidos. Não se pediu sequer uma reparação histórica interna e menos externa. Externa para onde? Para os países colonialistas, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Então, eu já aproveito aqui de lançar várias luzes para que vocês tomem conta do recado e consigam se organizar, porque a leitura é muito boa, a intelectualidade é muito boa, mas a ação prática ela é, primeiramente, essencial para depois entender por que a gente está fazendo essa luta. Porque essa luta tem uma filosofia por trás, a gente tem um pensamento por trás. Tem todo um estudo por trás, mas tem vivência e experiência. E essas vivências ligadas com as leituras nos fazem, inclusive, entender
porque há 20 anos atrás tinha acontecido tal ou qual coisa comigo. Eu pensei que só era comigo que acontecia isso, e não, a gente vê que a história ela vai se reproduzindo e co-reproduzindo, e ela vai repetindo, porque isso que é o neo, isso que é o novo, é a atualização, mas nunca algo que traga algo totalmente diverso, diferente, ou dantes nunca visto. Mesmo assim, jamais a gente poderia encontrar esse ponto de equilíbrio, porque se nós dizemos que os indígenas jamais precisávamos de governos ou democracias ou estados democráticos de direito, vocês poderão dizer: ah, mas isso aí é um fato que não pode acontecer. Pode vir a acontecer. E isso passaria a ser novo, porque nunca foi senão uma vez. Depois veio a colonização moderno ocidental, e hoje pode ressurgir um modelo que, aliado com o que já está construído, a gente possa exatamente chegar a esse ponto de equilíbrio. Boa noite para todos.